Então, queridos, há um momento em que Jesus leva 3 discípulos para uma experiência. E é sobre isso que nós vamos estar conversando um pouco com os irmãos, sobre essa experiência que Jesus tem de apresentar, porque ele diz: seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente gosta de ver, a gente sabe que nós não somos movidos por vista, mas nós queremos ver, nós queremos enxergar, queremos ver a glória de Deus, amém? Queremos ver. Então Jesus leva 3 discípulos, lá em Marcos capítulo 9, versículo 2, ele fala: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os levou à parte, sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Foi transfigurado diante deles. Aleluia. Jesus, ele, nessa experiência que ele tem, lá em Marcos 9, 2, essa experiência que ele vive e apresenta essa experiência a Pedro, Tiago e João. Então, porque em Marcos 9, 2 e Marcos 9, 1 é o encerramento do capítulo 8 de Marcos. O capítulo 8 não encerra no último versículo, não, encerra no primeiro versículo do capítulo 9, mas aqui começa uma nova etapa do texto. Então, no versículo 2, ele vai falar que Jesus, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou à parte sós a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Tudo indica, tudo leva a crer que aqui é o Monte Hermon. Monte Hermon é o que mais se enquadra com a descrição. Transfigurado, do grego metamorfo, que dá origem à metamorfose, como nós conhecemos. Isso, queridos, porque quando ele é transfigurado, ele passa por essa metamorfose, ele é transformado. E aquilo que Pedro, Tiago e João estavam contemplando, olhando para cima, olhando para o alto, ele vê algo que não é natural, algo que não é comum. Ele olha para cima e vê uma transformação. Ele vê essa metamorfose, porque Jesus sobe com a roupa normal que ele usa no dia a dia, mas quando Pedro, Tiago e João olha para cima, essas roupas não são normais, elas fosforescem, elas são brancas. E diz lá no versículo 3 de Marcos 9, as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. Então era algo sobrenatural. As suas vestes, elas resplandeciam. Aleluia. Quando Jesus vem à terra, Jesus, ele se veste de carne, ele se veste de gente. Ele sai do seu trono de glória, e vem à terra, e na terra ele se faz gente, igualzinho a mim e a você. Como, pastor? Não é Jesus, é Jesus. Mas não é Deus, é Deus. Mas ele fez questão de se parecer conosco. Uma certa vez, Billy Graham falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: ele disse que ia passando, e sem perceber, ele pisou no formigueiro. E quando ele pisou no formigueiro, ele já tinha olhado antes, aquele formigueiro estava tão organizadozinho, as formiguinhas tudo em fila ali. Você sabe como é formiga, né? Quando elas estão caminhando, tudo certinho. Mas quando ele pisou, virou uma bagunça as formigas. Virou uma bagunça. Então elas ficaram
perderam o rumo, perderam o trilho. E ele ficou olhando para aquelas formigas. E aí ele disse que Deus começou a ministrar o coração dele. E naquele momento ele falou o seguinte: a única forma de poder ajudar essas formigas é se eu me tornasse uma formiga. Porque como homem, a minha mão é grande, eu não tenho como mexer, eu não tenho como ajeitar, eu não tenho como fazer. Mas se eu fosse uma formiga, eu ia ajudá-las. E é mais ou menos isso que aconteceu. Jesus, ele não queria simplesmente vir à terra e aqui, como Deus, fazer tudo. Não, ele se transformou em gente, ele virou gente. O Verbo se fez carne, ele habitou no nosso meio, morou em casa normal como nós moramos, casas da época, do contexto da época. Sabe, queridos, nada normal. Jesus era igual aos outros. Quando menino, brincava como um menino, trabalhava, ajudava o pai. Então esse era Jesus. Ele vira gente e se faz gente. Por quê? Porque ele queria entender de forma pessoal, ele queria ver não apenas uma ação como Deus, mas ele queria ter o sentimento de homem. Então Jesus, ele sofreu não como Deus, sofreu como homem. Aí foi grande o seu sofrimento. Se fosse como Deus, seria muito fácil. Seria muito fácil, mas quando ele desceu, a palavra de Deus diz que ele estava sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas coisas que nós. Você acha que Jesus não gritou com as chicotadas que levou? Ah, queridos, você acha que ele não sofreu a vergonha naquela cruz? Porque além da cruz ser a pior maldição que alguém podia ter, e para aquela cruz, Jesus, ele foi, inventaram aí um fraldão e botaram nele, mas esse fraldão foi inventado. Jesus não tinha fraldão não, porque a maior vergonha do judeu era estar exposto. Isso era a maior vergonha, e ele passou toda essa vergonha, ele pagou todo esse preço para a gente estar aqui, fez tudo isso por nós. Aleluia. Mas no monte da transfiguração, Jesus assumiu a sua forma original. Eu tenho plena certeza disso, que ele assumiu a sua forma original. É por isso que lá no monte da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João olham, e o texto fala que suas vestes tornaram-se resplandecentes. No versículo 4 do capítulo 9 de Marcos diz: apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Quando nós pensamos nesses dois homens, Elias e Moisés, nós começamos a pensar, queridos, que Moisés, como legislador, ou seja, aquele que recebeu de Deus a lei para o povo de Israel, e quando vamos ver Elias, aquele que representa a profecia, mas não somente isso, os dois, ele tem uma morte, aliás, não dá nem para falar em termos de morte, porque Elias diz a palavra de Deus que ele foi tomado por carros de fogo. Ele foi tomado, ele foi tirado vivo por carros de fogo. Eu estava falando hoje pela manhã da tecnologia do céu, que coisa tremenda. Naquele tempo, então a tecnologia do céu já era extremamente avançada. Evoluiu? Não, porque o que é eterno é eterno. Já é pronto, não cresce. Aleluia. Uma coisa que eu penso, é conjectura minha, tá? Que nós, quando chegarmos no céu, porque alguém imagina o seguinte: quando chegar no céu, então eu sei de tudo. Não, eu acredito que nós vamos continuar aprendendo. Eu creio que no céu tem muita coisa para a gente fazer. Eu acredito que, é claro que a gente não vai se cansar, é claro que a gente não, é outro ambiente, é outro habitat, tá?
a graça da presença de Deus ali, Jesus como sendo o nosso sol da justiça ali presente. Não haverá mais o sol, porque o próprio sol da justiça está ali conosco. Então é um outro ambiente, é um outro ambiente. Mas, queridos, eu penso que seria meio chato se a gente chegasse lá, na hora que chegasse lá, pronto, ninguém aprende mais nada. Eu acho que durante toda a eternidade nós vamos estar aprendendo ainda. Alô? Vamos estar aprendendo. A gente vai ficar surpreso quando chegar lá, queridos, uma tecnologia avançadíssima, avançadíssima. Hoje é legal, a gente conversa com algumas pessoas. Eu trabalho na área de tecnologia, então a gente sabe que essa pessoa já mexe com muitas coisas, né? Tá atual, está criando, está programando, sabe, mas, queridos, no céu, séculos antes de Jesus, na tecnologia já tinha carros de fogo. Aqui nós temos a Ferrari, Lamborghini, Porsche. Isso lá é nada. Isso lá é nada. Lá é carros de fogo, carruagens de fogo. Amém? Glória a Deus. Então Moisés e Elias, eles morreram. Desculpem. Moisés e Elias, eles tiveram, foi algo sobrenatural em relação ao seu fim aqui na terra. Elias não morreu, Moisés morreu, mas essa morte é uma incógnita, porque o seu corpo não foi achado. E lá em Judas nós encontramos, no livro de Judas, que o corpo dele não era disputado por homens, e sim por anjos. Alô? Então é algo sobrenatural, é algo que não foi comum. Os dois não tiveram um fim comum, se é que podemos dizer isso, porque fim não tiveram, porque nesse momento aqui, muito tempo depois, tem essa reunião de Jesus, Moisés e Elias, e eles não estavam mortos. Alô? Não estavam mortos.